Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, gente? Hoje é dia 8/3/2025, continuação do primeiro vídeo que eu falo sobre uma análise contundente na questão do Trump querer fechar a América. Eu falo sobre esse assunto, certo? É um vídeo curto. Provavelmente eu vou falar muito mais quando fizer uma live, vou falar mais sobre esse assunto. Bom, essa é uma visão que eu estou tendo através de estudo e infelizmente eu vou fazer uma outra crítica do professor Rock agora, porque infelizmente que eu estou falando para você, professor Rock, ele é um excelente professor na questão militar, na questão geopolítica, mas na questão interpessoal dele, ele tem uma visão mais central globalista, liberal. Ele tem uma visão globalista liberal. Ele não é totalmente de direita. E eu vou fazer essa análise fria dessa situação que ele está tendo aí com o Trump, porque infelizmente deixou a desejar algumas coisas, que é vocês entenderem, você entendeu? Não que eu tô falando mal dele, entendeu? Nós todos temos defeitos e acertos, mas nesse caso aí é um defeito dele. E ele acaba pecando por não gostar do Trump, não gostar da situação que está acontecendo aí. Tem uma visão um pouco mais radical. Vamos lá. Da fala do Trump, assim, de relevante dos nossos temas que eu tenho que atualizar vocês, é a questão da Ucrânia. Ele fala da carta do Zelensky, fala que gostou da carta, e a carta do Zelensky é tentando reativar o acordo dos minérios, né? E nesse acordo seria criado um fundo, onde metade desse dinheiro iria para os Estados Unidos, outra metade seria para a reconstrução da Ucrânia, permitindo que as empresas americanas explorassem os minérios, tendo os direitos disso, de metade de todos esses recursos naturais. O Zelensky, enfim, comunicou e disse que estava disposto a assinar o acordo, e o Trump só falou isso, dando a entender que o acordo está avançando. A discussão do acordo, para muitos, é que o acordo serviria como uma garantia de segurança, uma vez que tem empresas americanas, então o Putin não ousaria atacar a Ucrânia porque tem a presença de empresas americanas lá. Dado o histórico do Putin e o que já aconteceu no passado, isso não é suficiente para servir de garantia de nada, porque ele pode muito bem atacar, conquistar todo o território e deixar as empresas americanas funcionando, ou não, ou simplesmente expropriar, ou simplesmente, enfim, dominar esses recursos para ele, e os Estados Unidos não vai entrar em guerra por isso. Milhões de empresas americanas perderam muito dinheiro na Rússia, suas propriedades foram expropriadas, foram nacionalizadas pelo governo da Rússia depois que iniciou a guerra, e os Estados Unidos não está invadindo a Rússia por isso. Então não adianta fantasiar, isso não vai acontecer. Os Estados Unidos não vai entrar em guerra contra a Rússia porque 10, 15, 20 minas americanas foram nacionalizadas, foram sequestradas, foram dominadas pelos russos, e equipamentos e riqueza foi perdido ali. Os Estados Unidos não vai entrar em guerra por isso, não vai. Já não entrou, nunca entrou e não entrará. Isso não serve como uma garantia de segurança. Isso serve para outras coisas. Bom, gente, aqui é o seguinte. Infelizmente eu tenho que ir contra a. Por isso que a gente estudando bastante, a gente tem a nossa própria opinião, a gente entende as coisas e sai de um pensamento único, no caso do professor Rock aqui. Ele falou que quando começou a guerra, tá? Vou deixar o conceito, o entendimento dele aí, que desde que começou a guerra da Ucrânia, o Putin, ele apropriou, privatizou ou pegou para si empresas norte-americanas e os Estados Unidos não fez nada. Bom, aí eu tenho que falar para vocês que é no mínimo, um péssimo caráter intelectual do professor Rock. Por quê? Porque quando começou a Segunda Guerra Mundial, perdão, quando começou a guerra da Ucrânia, o Trump já estava em pré-campanha. A situação do Trump não estava dele ter conquistado todo o parlamento como ele tem hoje. Ele tem o parlamento apoiando ele hoje, ele tem um grande parlamento, não tudo, né? Mas ele tem um Senado mais voltado para ele tem um parlamento mais voltado para ele. A popularidade hoje do Trump é muito maior do que quando ele ganhou a primeira vez. Então ele estava desgastado. Fora que estava desgastado para a questão da pandemia, da questão da situação da saúde, o Trump estava desgastado. Então ele não tinha nem força nem poder para reaver, fora a questão da campanha. Ou seja, praticamente quem assumiu todinho essa campanha da guerra da Ucrânia foi o Joe Biden, que era um boneco de ventríloco, que era uma pessoa totalmente dominada pelo sistema globalista, pelo sistema do norte-americano, dos democratas. Então, infelizmente, essa guerra aconteceu praticamente por o Joe Biden ser um líder fraco. Isso ele não falou, isso ele não questionou, professor Rock.
certo? Agora é diferente. E outra, a questão de entrar em guerra, não acredito também na questão de entrar em guerra. A questão é que o Trump está protegendo o seu país, em primeiro lugar, e é um pensamento que eu falo justo. Nós primeiros temos que cuidar de nós, da nossa família e daqueles que nos rodeiam. Tem o primeiro passo. Se você não ama você mesmo, você não ama sua família, como é que você pode amar o próximo? Começa por aí. Entenderam? Por mais que você às vezes não concorde com alguém da sua família ou coisa parecida, você tem que primeiro cuidar dos seus. E é uma visão que eu sempre defendo. Cuide dos seus e respeite o próximo. Bom, vamos continuar rápido aqui que o tempo é curto. O que acontece? Infelizmente, o professor Roque deixou a desejar, sim. Porque o que ele quer fazer? Não sei o que o professor Roque quer alegar. Eu acho que é porque ele tem um público de mais de 1 milhão de pessoas que o acompanham nessa visão. Então ele não sei se ele tem cisma de querer falar o real do acontecimento ou aquilo que está se desenvolvendo. Mas ele é uma pessoa muito inteligente, traz muita informação. Eu estou fazendo gestão pública, estou aprendendo muita coisa. Muitos professores, infelizmente, que têm um pensamento que detesta o Bolsonaro, que detesta o Trump, mas são pessoas excepcionalmente inteligentes, fazendo com que eu tenha uma visão própria para um público próprio, para uma pessoa, público próprio não, mas para as pessoas terem uma visão mais ampla da situação. E é isso que está acontecendo. Infelizmente, o professor Roque deixou a desejar nessa parte aí, quando ele falou assim, o Trump não vai fazer nada. Infelizmente, o professor Roque falhou aí. Porque o Trump não tinha força, agora é diferente. E hoje, a Terceira Guerra já aconteceu? Já está acontecendo? Sim. Já está acontecendo, já tem um tempo a Terceira Guerra. Só que essa Terceira Guerra, ela não é mais aquela guerra de provocações como a Guerra Fria, mas hoje é uma guerra de seções, uma guerra de econômica. É uma guerra de economia, uma guerra de proteção, uma guerra de se defender. É uma guerra das pessoas quererem cuidar do seu negócio ou persuadir através do comércio. É uma guerra nesse conceito hoje. E o Trump foi no primeiro vídeo que eu falei, que eu expliquei, que está querendo proteger a América todinha. Ele quer primeiro fechar a América, fechando a América, tendo conquista lá, lutando pela Groenlândia, conquistando através da persuasão diplomaticamente a Groenlândia, fechando aquela região lá, depois ele fecha a América Central, América do Sul, e ele cuida ali da América e vai ser uma guerra sem sanção. Aí sim, eu acredito que com essa análise que eu dou para vocês aí do que o Trump quer fazer, e o seu vice do Trump tem uma visão tão radical ou mais radical do que o Trump. Então essa questão aí do Trump, esse sistema, pode se conquistar aí se ficar mais uns 8 anos, sei lá, daqui 12 anos continuar com esse mesmo esquema, o mundo vai ser outro. Bom, gente, espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Tchau, tchau.